Espera um pouquinho que demora. Começou. Começou. Joia, agora tá. Então vamos fechar nossos olhos, mentalizar o Cristo, dizer a Ele da nossa felicidade, da nossa alegria e agradecer a oportunidade de mais uma noite de estudo. Estudo do Livro dos Espíritos. O início didático de toda a tua doutrina, Senhor. Muito obrigado por esta oportunidade de mais uma noite. Pedimos, Senhor, que envolva os nossos irmãos contaminados por este vírus e suas variantes, os que guardam os leitos doentes, e aqueles que se encontram em fase terminal. Pedimos também por todos nós, participantes deste estudo, os que estão presentes, aqueles que ainda chegarão e aqueles outros que, por algum motivo, não poderão chegar. Que o nosso estudo transcorra num clima de paz, de tranquilidade, que as nossas mentes se ampliem para que possamos absorver aquilo que será estudado na noite de hoje pelo nosso irmão Fran. Que nós tenhamos paz, Senhor, muita paz. Que as vibrações deste estudo, que as vibrações deste estudo sejam espargidas por todas as residências. Amém, Senhor. Próximas a nós, por todas as residências do planeta. Abençoa-nos, Senhor, e envolva-nos. Que assim seja, Senhor. Assim seja. Se faça agora e sempre, graças e graças a Deus. Saúde, luz e paz para todos nós. Todos nós, amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, dona Lourdes. Boa noite, boa noite. Boa noite. Beijo para todo mundo. Bom, hoje nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Tá? Vírgula é essa aí que A apareceu. pergunta é qual, Elisa? 419. Transmissão Contigo mesmo? oculta do pensamento. Quer que eu fale alguma coisa, Elisa? Se eu quero que você fale, você que tem que querer, eu não quero nada. Não. Ué, também mais sumiu? Tá. Não, mas eu estou te vendo. Não, apareceu de novo. Eu posso, você fez o estudo, certo? Então, Eu não fiz o estudo, você não está entendendo. eu vou Você falar não alguma entendeu coisa. a minha mensagem. Vamos Você lá. não entendeu a Eu minha não... mensagem. Então, vamos lá, eu vou falar alguma coisa, tá? E tem muita... da pergunta mesmo, porque eu tinha visto ela antes de viajar, mas não vi esses dias. Esses dias eu não vi, tá? Eu realmente lá em Minas não peguei no livro. Incrível que eu vi o livro Ícaro Redimido e fui dar uma olhada nele. Li algumas coisas nele, mas não olhei o livro dos Espíritos que estava ao lado. Interessante isso, né? Mas tudo bem. Vamos ler a pergunta, Elisa? Vamos ler lá. a pergunta? Bom, alguma coisa, ali é a pergunta, li o Miramês, algumas coisas eu li e tive algumas ideias, Ótimo, mas então, preparar o estudo eu não preparei, não. Vamos lá. Então, Fernando, você pode ficar quietinho hoje e deixar por conta dela. Ah, tá bom. Tá, vamos lá. Não gostei da ideia. Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 8, da Emancipação da Alma. Hoje nós vamos começar a transmissão oculta do pensamento. A pergunta 419 diz assim: que é o que dá causa a que uma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, surja em muitos pontos ao mesmo tempo? E aí, né? Eu abri na 412, mas fiz a propaganda de uma e abri outra. Vamos fazer uma pergunta aqui. 419. Sumiu minha página 419. Será que roubaram ela? Está aqui. Vamos fazer uma pergunta Esqueceu agora. em Minas. Fazer uma perguntinha. Quem inventou o avião? Quem inventou o avião? Duas pessoas, dois irmãos, mais o Santos Dumont e talvez mais alguém tiveram a mesma ideia. Muito bem. O Santos Dumont, né, com aquela mania dele de balão, um dia resolveu bolar um negócio
e conseguiu voar 60 metros. Pleno Paris, que era, na época, Paris era dos Estados Unidos de hoje, né? Era Nova York de hoje, era o centro do mundo de hoje, né? Mas antes que o Santos Dumont fizesse isso, vejam bem, não havia telefone, não havia internet, não havia nada disso. Dois irmãos, não sei o nome dos dois, você quer o Wright. Wright. Ah, não sei, só escuto falar de irmãos Wright. Pois é. Eles tinham uma loja de negócio de consertar bicicletas, montar bicicletas, eles eram fera, né? Eram fera. E eles tiveram uma ideia. Tiveram a ideia que se eles botassem tipo uma asa de passarinho, tá? num carrinho, que esse carrinho corresse sobre um trilho, e eles ali pedalando com as mãos, né? Quando esse carrinho pegasse o impulso em cima desse trilho, logicamente ia ser num lugar alto, soltaria numa baixada, né? O que ia acontecer? Eles pedalando lá iam manter aquilo no alto, e conseguiram. Conseguiram manter, colocar aquele trambolho deles, tá? Também para andar alguns metros. Não chegou a 60 metros, mas andou alguns metros. Mas o mais interessante agora o Santos Dumont, o detalhe da invenção do Santos Dumont. Todo mundo já viu 14 bis. Se vocês repararem bem, parece que o Santos Dumont está no fundo do avião moderno, de frente, né, de costa para a cabine do piloto, se vocês repararem bem o 14 bis. Né? Se for olhar quem voou sozinho, sem auxílio de nada, a máquina que voou sozinha, sem auxílio de nada, é o Santos Dumont. Mas, pelo tempo, que é o que, né, que eles alegam, os irmãos Wright. E agora, depois, naquelas reuniões que havia em Paris, os irmãos Wright conseguiram melhorar a aparência do aparelho deles. E ficou parecido com o que nós temos hoje de avião, aqueles teco-teco antigo, né? Bom, mas isso aí é só... O que interessa para nós é o seguinte, eles não tinham telefone, não tinham Zap, não tinha Face, não tinha Instagram, não tinha, né, nada. Então, eles não tinham como se comunicar. Eles não tinham como ter a mesma ideia. Sim, desculpa, não tinham como se falar sobre a mesma ideia, um com o outro. O Wright Júnior, o Wright mais velho, eu estou com a ideia que eu estava igual a minha. Não. Foi tudo realmente colocado de modo como a espiritualidade quer. Quando a coisa tem que acontecer, distribui em vários lugares e acontece. Qual foi o Wright? O que é que aconteceu com o Wright? Eles venderam logo a invenção deles para o exército americano, que não existia aeronáutica na época. Porque de olho em quê? No Didi Bom, né? E o exército fortaleceu o exército do seu país, ou seja, ideia de guerra. O nosso querido Santos Dumont, que quem já leu o livro Ícaro Redimido, já cansado de guerra, não, ele inventou realmente para o bem da humanidade, querendo que os países, né, ficassem encurtados de distância, etc. E uma das causas da morte dele, do suicídio dele, foi ver os aviões que ele também inventou, né, ser usados com finalidade de guerra, de extermínio de pessoas, geralmente pessoas, como é que se fala assim, pessoas sem culpa alguma, né, pessoas realmente isentas de qualquer culpa. Né? Então, essa é a pergunta. Tá? Mas se a gente for olhar um pouquinho mais, quer falar, Elisa, ou deixa eu falar um pouquinho? Não, quero falar. Quero falar das pirâmides. Né? Eu ia chegar lá Foi agora. A primeira coisa que eu pensei, porque a gente Isso, já tinha feito um estudo, talvez dessa pergunta mesmo, que a gente já estudou o Livro dos Espíritos várias vezes, e a gente falou muito sobre as pirâmides. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, foi as pirâmides. Exatamente. Que a gente tem aí catalogadas 123 pirâmides, mas passam disso, porque só no Sudão são mais de 120 pirâmides, né? Que seria a Núbia, a Namíbia, né? Tem pirâmide no Egito, no Sudão. Aí vamos passar para o outro lado, na América Central, na Guatemala e no México. No Peru. No Peru, no Peru tem pirâmide também. Na Itália tem pirâmide, tem uma pirâmide na Itália. Tem pirâmide no Camboja, que é bem famosa.
Tem Isso. uma pirâmide na Grécia, meio pirâmide, meio não pirâmide. Tem uma pirâmide na China que ela está coberta por mato, né? Mas é uma pirâmide. Vegetação. É. E tem outras por aí. Lá perto do Camboja tem várias pirâmides, entendeu? Então Você é uma ideia. descobriu alguma em Serra dos Aimorés? Não, né? Ainda não. É, então, essa ideia, você vê que ela chegou a civilizações mais adiantadas, como o Egito, né? Civilizações um pouco mais atrasadas, como o Sudão, a América Central, que não era uma civilização adiantada, mas fez pirâmides incríveis. Então, você vê como é que a ideia se espalhou por todos os lugares e ela foi se adaptando a cada lugar, que são estilos completamente diferentes de uma mesma coisa, né? E eu pensei também, sabe em quê? Na vacina da Covid, que é mais recente. Também, é isso que eu ia falar. Entendeu? Também. É super recente essa, né? É. Que assim, o desenvolvimento das ideias depende aqui a pergunta 417, que fala das assembleias, né? Se os espíritos Isso. podem os espíritos encarnados reunir-se em certo número e formar assembleias. Então, essas assembleias são exatamente esse momento de encontro desses espíritos, trocando essas informações e recebendo as informações necessárias. Cada um vai assimilar de um jeito, ou aquele que já tinha mais ou menos uma ideia vai encontrar uma chave que ele estava precisando para chegar naquele ponto, né? Então, o desenvolvimento das ideias depende disso. Né? Que é o progresso da humanidade depende desse desenvolvimento. E o desenvolvimento é feito dessa forma. É assim que eu penso. Alguém comenta alguma coisa? Inclusive, a maior pirâmide, Elisa, foi descoberta há poucos anos agora, na Bósnia. Bósnia Herzegovina. O que acontece? O cara olhando assim para os montes, olha, isso está muito parecido com a pirâmide. Fotografou, olhou, mas é um monte normal, só que é uma pirâmide, você vê pelo formato. Mas ele cismou de fazer cavar embaixo para ver alguma coisa. Olha, está na internet. O que esse homem descobriu de túneis dentro dessa pirâmide? Quer dizer, ele está começando a pesquisar ainda. Essa eu não conheço. Pois é, está na internet. Ainda não achou as câmeras secretas. E tem lá em dentro também escrito aqueles negócios que né, não é no hieroglifo, mas aquelas escritas rudimentares, né, dos povos antigos. Quer dizer, é isso aí. Né? A ideia, ela se espalha assim. O que a gente estudou da pergunta 400 até agora, a demonstração maior desse estudo está aí. A humanidade realmente necessita de sonhar. Olha só que coisa bonita, né? Nós necessitamos de sonhar. Sim. Né? Porque é assim que nós realmente chegamos a algum lugar. Agora tem uma coisinha mais antiga que as pirâmides, Elisa. Você tocou no assunto e não tocou. Tá? A ideia religiosa. Sim. A ideia religiosa. Tá? Os homens nascem, tem lá no Alasca, tem lá nos Estados Unidos, tem lá nos aborígenes na Austrália. E se a gente for olhar a ideia de Deus deles, mesmo aqueles mais antigos, que era metade homem, metade gente, era um animal, ou era o raio trovão, há uma coincidência aí nesses pontos aí também. Né? Que todos eles, de alguma forma, têm a mesma ideia, e com o passar do tempo, essa ideia vai se aprimorando para chegar até nós. Né? Já é Tupã aqui no Brasil, né? Lá nos Estados Unidos, os índios lá também tem o nome lá da sua divindade, que eu não sei. Quer dizer, eles também, olha só, o pensamento sobre esse ser supremo que todos nós trazemos dentro de nós, ele também acompanha o homem. E é justamente nesses momentos dessas reuniões, dessas assembleias. Né? Você reúne o A com o B, com o C, que é lá não sei de onde,
fica com aquilo dentro e aquilo, né, de repente chega uma hora que algo move aquilo, né, chama a atenção e opa, aí vem a ideia que ele acha que é dele. Assim como nós achamos que as ideias são nossas. E as ideias, na maioria das vezes, não são nossas. Nós fomos inspirados no plano superior ou inferior, né, de acordo com o que nós vamos fazer, e temos essa impressão que, puxa vida, eu tive uma ideia hoje maravilhosa. Tá? E nem sempre é nossa. E muitos vão ter ao mesmo tempo em vários lugares. A vacina da Covid que você falou foi maravilhosa. E o Divaldo, um desses últimos livros dele, ele fala que quando alguns espíritos souberam que, né, ia acontecer isso aqui na humanidade, pediram licença para reencarnar, espíritos da ciência, para ajudar a humanidade. E aonde que né, onde foi? Nós tivemos a Coronavac na China, tivemos aquela vacina da Índia, que eu não sei o nome, tivemos a Suécia, né, a Janssen, tivemos a Pfizer nos Estados Unidos, a AstraZeneca na Inglaterra. Olha quantas vacinas. E daqui a pouco aqui a gente, aqui a Fiocruz, o Butantan também vai estar descobrindo uma, pode ter certeza. Já tem estudos, já tem estudos de universidades em Minas, em São Paulo e aqui no Rio de Janeiro. Pois é. Então, eles em sonho vão se encontrando, né, já estão com a pesquisa na mão, e um vai dando a dica para o outro, ou então os espíritos superiores também participam dessas reuniões, porque a humanidade, como diz o Dr. Bezerra, né, o barco não está à deriva, Jesus está no leme. A misericórdia do Pai, é isso aí. Né? Então, alguém quer falar algo? Se não, continua, Elisa. A primeira frase do Milanês diz o seguinte: a filosofia espírita nos ensina que ninguém descobre nada. Tudo já se encontra descoberto, tudo já está feito por Deus. Somos apenas instrumentos da divindade, para que fique mais visível o seu amor para com todos os seus filhos. Então, é isso aí. E tem uma frase, né, muito antiga, pelo fato de ter sido de uma pessoa que muito antiga também, que é o Chacrinha, ele dizia, né? Nada se inventa, tudo se copia. Então, se eu fosse falar aí, Abelardo da Costa, está com tudo, não está prosa. Bom. Mas então tudo se copia, nada se inventa, né? Isso aí. Já vem em nossa mente durante o sonho, durante desdobramentos, já vem em nossa mente quando nós acordamos que eu tive uma ideia. Né? Nosso egoísmo é tão grande que a gente teve uma ideia. Né? É nossa, a ideia é nossa, né? A ideia é sempre nossa. Nós somos um gênio. Eu, gênio, né? E aí, Cláudia, Consuelo, prima, Dona Lourdes, não se fala nada? Silêncio, né? A minha internet caiu, eu voltei nas pirâmides, estou meio boiando aqui. Ainda está lá na pirâmide? Pode. Eu voltei, fiquei esse tempo todo fora, voltei agora. A tua sorte é que tem pirâmide na América Central, aí você fica um pouquinho mais perto daqui. Isso nos traz a ciência, né, de que nós somos ligados a uma teia. Todos os nossos pensamentos e vibrações são teias. Da nossa importância de nós nos fixarmos apenas em coisas boas, em pensamentos positivos, na oração, na prece, na fé, para que quando a gente vá dormir, e justamente foi o que a Elisa falou, a gente participar de assembleias que possam nos trazer e nos intuir boas ideias. Só para acrescentar. É isso mesmo. A gente, às vezes, a gente não percebe, né? Como essas elucidações, esses encontros com informações, com explicações, são importantes para nós, até em termos de estudo mesmo. Quer dizer, ontem, quando eu fui me deitar, eu pedi ajuda
o estudo de hoje. Então, assim, veio a ideia das pirâmides e rapidamente veio na minha mente a vacina da Covid. Foi uma coisa, e depois eu lembrei do avião, né? Lembrei do Santos Dumont e dos irmãos Wright. E é assim, a ajuda vem, gente, a ajuda vem. Mas nós temos uma parcela de responsabilidade para que essa ajuda chegue até nós. Nós podemos ter ajuda do que nós queremos mesmo buscar ou não, depende da forma como a gente pede, né? E da nossa intenção, que aí aqui vai o nosso pensamento, vai se ligar ao pensamento dos nossos amigos espirituais, que eles vão nos colocar no lugar certo para nós obtermos aquelas informações. Pode até ser que a gente não lembre de tudo no dia seguinte, mas aos poucos as coisas vão se encaixando conforme. Eu lembro às vezes as coisas assim, quando eu estou fazendo alguma coisa que não tem nada a ver com aquilo, mas as coisas vão se encaixando com o passar dos dias, as lembranças, as reminiscências vão aparecendo, né? Não sei se com vocês acontece assim. Paulo nos fortalece. Exatamente. Paulo fortalece muito isso, tudo que nós estamos conversando, quando ele diz que nós vivemos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Né? Sim. Então nós estamos sempre influenciados por esta nuvem de testemunhas. E a espiritualidade aproveita aquele que tem mais capacidade intelectual, que tem vontade de ajudar, que tem vontade de participar dessas coisas em prol da humanidade ou contra a humanidade. Então, essa nuvem de testemunhas são nuvens de espíritos, né? São uma quantidade enorme de espíritos que estão à nossa volta aí. É a nossa responsabilidade de estar construindo o nosso amanhã. Então, a nossa imensa responsabilidade com a espiritualidade nas nossas construções mentais. Porque a espiritualidade tem preocupação. A espiritualidade superior tem essa preocupação de estar organizando esse nosso sono, essa nossa viagem, esse nosso desprendimento. Então, a gente tem que colaborar com alguma coisa. Então, é com esse pensamento, com a oração, com a fé, e que, com certeza, num determinado ponto, é o que a Elisa falou, nós não podemos acordar e não lembrar de absolutamente nada, mas no tempo certo, no momento certo, aquilo flui como uma intuição. A gente tem que prestar atenção sempre nas nossas intuições, mas sempre para o lado bom, para o lado positivo. É isso aí. Consuelo e Cláudio não falam nada? Nossa, o que a Elisa falou e a Lurdinha falaram hoje parece até resposta das minhas perguntas durante minhas preces, mas não sobre estudo, mas sobre outras coisas. É como se viesse a resposta assim, nossa, foi forte agora. A Elisa respondeu um monte de coisa para mim. Eu também acho que a Elisa respondeu, foi bem explicado, né, o que ela passou para a gente. Eu consegui entender, foi muito bom, foi ótimo. Olha só, vocês ficam falando assim, a Frane vai querer largar o estudo. Vai ficar com ciúmes, o Afrânio vai ficar com ciúmes. Eu estou com ciúmes. Eu estou pensando seriamente aqui, né, nas quarta-feiras, arrumar outra coisa para a academia malhar. Você vai correr, né? Vai correr todo dia à noite. Né? Cuidado físico. Fala, Cláudia, que eu te interrompi, desculpa. Não, eu ia falar da intuição, realmente. A gente tem que estar prestando atenção, né, naquilo que traz aquele momento em que a espiritualidade está te dando um aviso e você prestar atenção, né, naquilo. É muito importante. Eu já tive várias vezes tendo esses avisos e não dei importância e depois eu me reabilitei, sabe, me prestei atenção, falei, poxa, caramba, por que eu não prestei atenção? Então, é bom prestar atenção mesmo.
E prestar atenção, não só pelos avisos, mas pela interpretação das coisas que a gente recebe. Quer dizer, a gente tem que estar bem assim antenado com o conhecimento, com saber, né, com conhecer a doutrina espírita, já que isso né, da doutrina espírita, do estudo dos espíritos, da doutrina dos espíritos, que é para a gente poder interpretar realmente o que a gente está tendo de intuição, que às vezes a gente se confunde com o que está tendo de intuição, né? Ou a gente não pega como deveria pegar. Mas falando aqui desse momento aqui da transmissão oculta do pensamento, o mesmo pensamento pode acudir vários espíritos na mesma situação, né? Não só nos inventos, nas descobertas, mas em termos de estudo, de aprendizado, né? De uma assembleia, você pode ter apenas informações mais pormenorizadas a respeito de um assunto como esse mesmo, o próprio pensamento, para a gente entender como é que é a transmissão, como é que a gente capta a ideia, como é que a gente emite a ideia. Então, a gente está o tempo todo pensando e se conectando com as coisas e com as pessoas, mesmo sem perceber, né? E as pessoas estão o tempo todo se conectando com a gente também por pensamento. E principalmente quando a gente vai dormir. Vem o sono, o sonho, a emancipação da alma e ali o relacionamento. É esse relacionamento que traz para a gente essa troca de pensamentos, essa assimilação de ideias que a gente vai ter durante o dia a dia, durante a vida, a respeito de várias coisas. Aqui, no caso, as descobertas, né? As descobertas foram um exemplo que ele adotou, mas isso é geral, em termos de tudo. Em termos também pessoais, Elisa? Em termos de tudo, Consuelo, em termos de tudo. Às vezes você está precisando de uma elucidação a respeito de alguma coisa, você, quando vai deitar, conversa com seus amigos espirituais, pede ajuda, uma elucidação, eu preciso de uma ajuda, eu não estou encontrando um caminho, você pode acordar e, aos poucos, durante o dia, ir tendo insights daquele momento, entendeu? No momento certo, Consuelo, você vai se lembrar com certeza. Isso aí. Você acabou de dizer, Consuelo, e a Claudinha também, que nós respondemos algumas perguntas de vocês. Isso prova que nós estamos ligados por uma teia. Isso aí é uma prova. É verdade, é verdade. Estamos ligados por pensamento. E por isso é importante o nosso imenso respeito à espiritualidade. Na oração, na fé, na crença, de que hoje estamos enfrentando problemas, mas amanhã será diferente, será bem melhor. Desculpa. Tem um complemento dessa frase do Paulo, que eu não sei de quem é essa frase, mas tem um complemento que diz assim: em toda parte da Terra, o discípulo respira rodeado de grande nuvem de testemunhos espirituais, que lhe relacionam os passos e anotam as atitudes, porque ninguém alcança a experiência terrestre a esmo, sem razões sólidas com base no amor ou na justiça. Então, as invenções das vacinas são feitas com amor, né? E a justiça porque está necessitando de que realmente se expanda essas coisas que como justiça ao interesse da humanidade. Mais alguém quer falar alguma coisa? A Frane pode assumir. Que aos nossos olhos, pelo que o senhor Roberto acabou de falar, é um grande mal que está acontecendo à humanidade. Mas não é bem assim aos olhos da espiritualidade. A gente parar para pensar. Mas de tempos em tempos nós tivemos esse tipo de doenças, né? Assim, de grandes coisas que aconteceram, como se não é uma limpeza que eu quero dizer uma outra coisa, como se sacudisse. Mas nós criamos isso, Consuelo. Nós criamos isso. Nós brigamos para criar isso.
Porque não é isso que Deus e a espiritualidade quer para a gente. Com certeza. Nós acabamos criando com o quê? Com a nossa viciação mental, o nosso hábito mental. Nós construímos mentalmente e acaba sendo em doença. Aí está E a aí ele dá misericórdia de Deus. Isso, seu Alberto. A grande oportunidade dele deixar criar as vacinas. Olha a Exatamente. misericórdia aí. E porque precisamos aprender com isso. Ele apresenta o resgate, nós temos que passar por isso, nós temos que passar por esse problema da Covid, esse momento da Covid, como um resgate. Mas, em contrapartida, ele já deu a oportunidade, né, de que aqueles que podem continuar as vacinas que foram, né, foram inventadas, aí 5 ou 6 vacinas. Com base no amor ou na justiça. Em outro momento, por exemplo, a gente pode falar até da gripe espanhola, né? Não teve tratamento, não teve nada. Foi uma coisa que começou e acabou, mas não tinha tratamento. Naquela época não tinha, não teve nada. As pessoas... E como a própria Covid, né? Que teve gente que não teve... Por exemplo, meu marido teve Covid, ele ficou mal, ele ficou bem mal, mas não chegou a ser internado. Deu até ele tem agora que tratar do coração por causa da Covid. E o médico falou assim, mas seria bom você não dormir com ele. Eu falei assim, não, eu não vou deixá-lo. Não vou deixá-lo porque ele pode passar mal durante a noite, está sozinho, né? Não vou fazer isso. E eu passei os 21 dias dormindo ao lado dele, né? Tirando cochilos ao lado dele. A única coisa que eu fiz de diferente é que eu saía de manhã, que eu via que ele estava bem, eu dava o café da manhã para ele e tudo, e eu saía para correr e tomar sol. O meu médico falou assim, não, você não pegou porque você pegou bastante sol, mas ele ficou muito mal e eu não tive absolutamente nada. Né? Dois merecimentos estão aí. O merecimento que ele tinha de ter que pegar como um exemplo para a vida dele, né? A oportunidade de vida, ele sentia a oportunidade de uma nova vida, né? E oportunidade para você que não pegou. Então, foram 2 experiências aí de misericórdia de Deus. Eu vejo nessa citação da Consuelo o seguinte, o que eu falei há pouco, desenvolvimento das ideias para o progresso da humanidade. Então, você vê bem aqui no Miramês, aqui no 2º parágrafo, lá no meio do parágrafo, está escrito assim, ao acordarem, lembram-se da chave que lhes faltava para completar seu ideal. E como foram muitos os que ali estiveram em assembleia, vindos de vários países, as descobertas, se assim podemos chamá-las, surgem simultaneamente em vários lugares do globo, uns mais atrasados e outros com certa dianteira, tudo de acordo com a percepção de cada criatura e determinação do plano espiritual. Eu vejo que naquela época, o que tinha para a época da gripe espanhola era o tratamento que tinha naquela época, porque tudo é evolução e progresso. E as coisas, hoje não se constroem mais pirâmides. No máximo se construi a pirâmide, é um prédio em forma de pirâmide. Entendeu? Hoje as pirâmides foram construções e vieram outro tipo de construções, outros tipos de construções e foram chegando a prédios. Como você vê lá em Singapura, em Dubai, prédios enormes que você olha, você acredita nem que aquilo está em pé. Então, naquela época da gripe espanhola, era o que tinha. E os tratamentos também devem ter chegado aos encarnados através dessas elucidações. Mas, com o tempo, era o que eles podiam, era o que a mente deles conseguia captar e aceitar. Então, assim, como está escrito aqui, de acordo com a percepção de cada criatura. Eles, naquela época, eles não tinham percepção e entendimento suficiente para uma vacina de Covid. Né? Se fosse naquela época, como é que eles iam ter percepção e, como diz, ciência? A ciência ainda não estava evoluída o suficiente para chegar numa vacina. Foram precisos séculos
para se chegar ao ponto que a gente se encontra hoje, entendeu? Então, a revolução das ideias, ela não é assim, igual um rastilho de pólvora. Ela é lenta, mas ela acontece. No livro Diretriz de Segurança, tem uma resposta de uma pergunta que diz que os espíritos se sentem muito mais à vontade em transmitir ideias, em transmitir pensamentos àqueles que têm uma certa cultura. Muito embora não abandone aqueles que têm pouca cultura. Cada um recebe de acordo com a sua mentalização, com a sua mente. Os espíritos se sentem mais à vontade, é o caso dos cientistas, naturalmente, de receber essas informações, receber essas ideias, pela sua cultura, pelo seu avanço cultural, pelo seu conhecimento. Essas descobertas são direcionadas a eles, porque é mais fácil de assimilar, e não a mim, que vou ter dificuldade de assimilar o que eles tentarem passar para mim com relação à ciência. É como o avião, que era o do Santos Dumont, muito rudimentar, dos irmãos Wright também muito rudimentar, e foi evoluindo, e hoje você vê como é, entendeu? São épocas diferentes e o progresso tem que se efetuar. Então, daqui para frente vai ficar cada vez melhor, entendeu? As coisas a gente vai assistindo cada vez evoluir mais as coisas, porque nós estamos ficando mais abertos às intuições, às ideias, porque a gente está adquirindo mais conhecimento e a gente está num momento em que a gente está mais voltado para prestar atenção nesses pensamentos e nessas ideias, entendeu? E aprendizado não se perde, né, Elisa? Uma vez a Fanny falou isso. Não. E você se forma, você estuda aquilo, na próxima encarnação você não perde o teu aprendizado, né? Não, o aprendizado nunca é perda, é sempre ganho. E daqui a alguns anos vão descobrir a cura definitiva da Covid, como já descobriram de outras doenças que já mataram muitas pessoas. Sim. E a gente não tem que ficar preso só na doença Covid, porque existem outras doenças piores ainda, acredito eu. Que vai chegar um momento delas também. E vai chegar um momento, com certeza. Pesquisas não faltam. Mas acredito também, gente, que, por exemplo, câncer... você vê, né, um bate-volta de viagem para fora da Terra. Será que até hoje a gente realmente não tem a cura do câncer? Será realmente? Ou os farmacêuticos guardam isso porque... Eu acho que não. Você acha acho que não. Com essa sua pergunta, vamos ver uma frase aqui, um parágrafo aqui de Milanês. Podemos notar que, quando se dá uma descoberta em determinado país, mesmo que esse queira esconder suas façanhas, mesmo que as tranque com 1000 chaves, esse segredo, essas ideias se propagam. Primeiro, porque é a vontade de Deus. E segundo, porque podemos trancar tudo, menos os pensamentos, que são forças livres, e esses chegam às mentes dos outros cientistas pela sutilidade da natureza e farão o mesmo que aqueles que o descobriram em primeira mão. Então, está respondida a sua pergunta, isso. A espiritualidade não iria permitir, iria de alguma forma intuir outras pessoas como intuiu. Aí os outros cientistas da Covid também iriam intuir. Isso aí iria à descoberta, com certeza. E aí a gente começa a se perguntar assim, por que gente tem câncer, é curado e outros não? Por que outros sofrem tremendamente com câncer e outros não? Fazem um simples tratamento de quimioterapia e já fica curado. Mas, gente, também é um acesso, né? Porque, olha, eu vou falar uma coisa que eu vi. Uma amiga minha, 2 amigas minhas faziam ginástica comigo. A mesma idade. As 2 tinham câncer de mama. Uma tem uma situação muito boa e a outra não. Ela morreu. 30 anos, ela morreu. A outra está muito bem, está fazendo os exames, está ótima, conseguiu, né, reverter o câncer. Por quê? Porque ela teve acesso ao tratamento particular. A outra não. Quando ela conseguiu começar, foi 1 ano depois, câncer de mama. E câncer de mama.
que é uma coisa que é razoavelmente tratável, né? Mas Ô, como ela Sueli, realmente era manicure, não conseguiu. mas Eu veja acho que não é bem, por aí, não. Não é por também aí, é não, isso que eu ia Marcelo. falar agora, veja Porque bem. eu conheço gente que se tratou sem condições nenhuma, com câncer pior que o de mama, no INCA da vida e conseguiu a cura. E eu já Olha, vi pessoas com convênio, com hospital de câncer para tratamento na Barra, e não conseguiu. vamos pensar da seguinte forma: nós estamos estudando espiritismo e nós sabemos que a cada um É é dado de dado de acordo com as acordo com palavras. as suas obras. Todo mundo tem aquilo que merece, que precisa e necessita para os seus ajustes, para o seu equilíbrio. E se só acontece o que tem que acontecer. O acaso não existe. Vejam bem, o que eu estou falando tudo é espiritismo. Tudo são frases que estão na codificação espírita, tá? Então, ninguém morre antes da hora, a menos que busque um caminho que leve à morte. Uma doença, ela pode te levar a morrer? Pode. Ela pode te levar a morrer. Se for para você morrer. Se você não tiver que morrer naquele momento, você não vai morrer. Se a gente não pensar dessa forma, de onde o espiritismo? Né? A gente tem que pensar dessa forma. Estou errada, gente? Não, Não, tá certo, é isso tá mesmo. certo, eu sei Mas que segundo o Espiritismo é isso, sim, eu sei disso, mas eu estou te falando também pelas oportunidades, né, da Ah, vida. mas aí a oportunidade já não é espiritismo. A Já não é oportunidade é espiritismo. o problema social. Aí já não é espiritismo. É. Aí já não é espiritismo. Há Sem uma dúvida nenhuma. coisa, Fala, Fran. há uma coisa chamada autossugestão. A pessoa às vezes fica doente só porque acha que não tem dinheiro, que vai morrer. E ela ali já começa realmente o processo de desencarne. Não, Eu ela gostaria Porque de o falar ela também. tinha nosso muita fé. pensamento é muito forte, né? A gente é a falta de fé, a falta de crer, de acreditar, né? Ter certeza, conforme a mãe fala. Fé é ter certeza. Tudo bem que tem pessoas também que têm a fé, têm certeza e acontece, porque aí também já estava escrito. Cada um tem sua hora, né? Mas muitas É claro. vezes acontece isso aí, a gente não acredita, a gente fica com medo. E o medo é o maior inimigo do homem. Em todos os setores, o medo é o maior inimigo, né? É uma coisa, né? Por isso que eu penso, Fran, quando a pessoa desencarna, eu não sei o que passava por dentro dela, né? Fala, fala. assim, né? Assim, Hum, por exemplo, também, nós temos uma descrença muito grande no, vamos dizer assim, no SUS, né? A gente sabe que falta recursos, falta uma série de coisas. Mas eu acredito também que se a pessoa tiver que ser bem assistida, vai acontecer dela cair na mão de um médico excepcional que vai tirar ela daquela situação. Se fosse assim, não morria pessoas que vão para o Albert Einstein, que tem toda a tecnologia lá para tudo e ainda é, assim não tem a saúde recuperada. O é SUS tem verdade. muito caso do INCA também, de pessoas muito pobres também, que vão lá, se tratam e têm a saúde recuperada. Eu acho que tem mais a ver com esse lado mesmo do tá escrito, né? Do também. Acho que tem muito a ver com isso, né? Tá na sua hora, sei lá, ou tá. A gente sempre Ó, buscar uma resposta, né? deixa eu só contar uma historinha rápida. Tem um amigo meu que está morando lá em São Pedro da Aldeia, chamadão. Primeiro ele teve câncer no reto, aí teve que ficar com aquela bolsinha aqui mais de 6 meses. E ele, em momento algum, eu chegava lá, via ele triste. Chegava, ele estava rindo, estava contando piada. E outra coisa interessante, ele ficava sem camisa. Adão, bota uma camisa, porque pega a mão, que pô, sou eu, cara. E vamos embora. 6 anos depois, curado do câncer do reto. Tá? Fez várias operações, curou. Muito bem, mal ele curou, deu um jeito na coluna. Operou a coluna, ficou andando que nem um robô, assim, com os braços abertos. Um ano depois, a coluna também voltou para o lugar, se ajeitou, tá bom. Terceira coisa que aconteceu com o cara. E ele sempre alegre, feliz, rindo, e não vou morrer dessa não está na minha hora não. Ele infartou numa festa. Quando ele sentiu que estava infartando, ele pegou o carro dele, correu lá em São Pedro da Aldeia para o
oh meu Deus, nós temos aqui, UPA. Chegando lá e falou para o cara, estou bêbado, mas estou sentindo dores assim. O cara olhou a pressão dele, 22, não sei o quanto, tascou remédio, tascou isso, aquilo, e está vivo até hoje. Atendido pelo SUS, né? E confiante. Né? Ele, para mim, é uma prova viva da confiança. Eu estou falando de uma pessoa que eu conheço, que tem um contato pelo Zap praticamente diariamente. Né? Então, tudo bem, a hora dele vai chegar. A hora dele vai chegar. Aí eu até falo para ele, Adão, vaso ruim não quebra não, cara, demora. Eu tenho muita intimidade com ele. Ele, esse vaso uma hora quebra, mas quer dizer, ele já está com 70 e lá vai fumaça. E está, assim, não vou falar saúde perfeita, mas está firme, está em pé, anda sozinho, não dirige mais, etc. Tá? É uma coisa muito relativa, né, a gente falar isso. Acho que o interior da pessoa ajuda muito ela se curar ou se manter, né? Se manter. Vamos voltar para. Vamos voltando à pergunta agora. Eu quero fazer só uma coisa, uma pergunta da pergunta. A questão que o Miramês fala da percepção. Há uma reunião, tá, lá no plano espiritual. Seu Roberto, Elisa, Consuelo, Cláudia, Lourdinha, olha só, Dona Lourdes. Só a nata. Eu não pude participar. Porque não deixaram eu entrar. Você não, você está muito gordo, pesado. Foi a pururuca, foi o leitão. Foi o leitão, a pururuca. Estou brincando. Né? Então, veja bem, é uma reunião. Aí a gente fala muito uma coisa aqui, né? Tem que estar todo mundo na mesma sintonia. Isso é verdade? Para estar nessa reunião? É. Sim. Lembra daquela história do sonho, daqueles dois que não puderam ir na Assembleia? Muito bem. Sim. Agora que vem a segunda parte da pergunta, né? E a questão intelectual de todos é a mesma? O nível intelectual? Não. Não, está escrito aqui que a percepção, ó, de acordo com a percepção de cada criatura. É aquilo que eu falei. A espiritualidade se sente mais à vontade em passar informações para aquele que tem um pouco mais de cultura. Tem cultura. Mas não deixa de passar para aquele que tem pouca cultura. Porque cada um assimila de acordo com a sua cultura, com o seu conhecimento. Exatamente. Que essa pergunta aí tem muito a ver com o inventor da lâmpada elétrica. Todo mundo sabe a história, né, do Thomas Edison, né? Ele participou da reunião e não conseguia se lembrar de que material era o filamento da lâmpada. E o rapaz que era assistente dele, que logicamente estava longe de ser aquele nível intelectual todo, né? Chegou lá, eu sonhei com o senhor. Eu só estava com material tal na mão. Pronto. Foi assim que a lâmpada elétrica ele estava tentando de várias formas, não conseguia chegar à questão do filamento. E ali ele chegou à questão do filamento. Espiritualidade levou o Watson, ou seja, o Watson, nível intelectual menor, mas devia ser uma pessoa também de mesma sintonia para poder entrar no ambiente, né? Trouxe o nome do filamento. O Thomas Edison não lembrava de jeito nenhum. Ele estava ali tentando, ó, eram 1000 inversões que ele teve, 1000 inversões que dizem, né? Mas nessa ele se machucou bastante. Então é isso aí. Miramês está coberto de razão. É bom assim, a gente vendo os exemplos que nós temos na nossa realidade, né? Bom, posso ler de novo a pergunta? Pode ler. Vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa, gente, antes da gente partir para a pergunta de novo? Eu quero sonhar que eu vou estar numa reunião, o pessoal me ensinar a fazer uma pizza perfeita de sardinha. Aí eu não vou me esquecer, a Elisa vai falar, você esqueceu não sei o quê. Vamos lá. Que gracinha. Eu vou sonhar com a rede. Eu vou sonhar com uma rede. A rede perfeita. Como é que faz a rede perfeita? Eu vou plasmar. Não é, gente? Já falei isso. É minha viciação mental. Minha construção mental, eu vou materializar meu pensamento. Não, tá bom. Fácil. Tá bom. Vamos lá. Pergunta 400, já estou até errando, 419. Que é o que dá causa a que uma ideia, a de uma descoberta, por exemplo,
surja em muitos pontos ao mesmo tempo. É interessante que ele falou aí, a de descoberta, por exemplo. E há casos também que a gente já ouviu falar de 2, 3 pessoas sonharem até com um remédio para uma certa pessoa. Né? Eu já ouvi um caso desse, estou tentando me lembrar onde foi que eu ouvi isso. Né? Que 2 ou 3 pessoas falaram, tem que ver aquele do fulano, tal, era bom se ele fizesse isso. Aí 2, 3 pessoas com a mesma ideia e era ali, está ali a cura, às vezes, da pessoa. Né? Então, em tudo da nossa vida, tá? Ele botou aqui, por exemplo, caso de descoberta. Que descoberta sempre chama atenção, né? E fica gravado para a gente comentar, né? Mas tudo na nossa vida, tá? É o que nós até comentamos primeiro, né? Nós estamos vendo aqui, de novo, já falamos várias vezes, a importância do sonhar. Né? Tudo na nossa vida realmente vem dos sonhos. Miramês falou ali como é que estava tudo pronto, né? Quem leu, não sei se foi Isso. isso, então, Peraí. está tudo pronto. Tá? Não tem nada. Porque Aqui quando bota nós. que a filosofia ensina que ninguém descobre nada. Tudo já se encontra descoberto, tudo já está feito por Deus. É isso? Quando nós vamos ver o filme Nosso Lar, por exemplo, não está tudo lá 50 anos adiantado? Não é isso? A gente aqui ainda estava naquela máquina de escrever, mas lá já era computador. No livro Memória do Suicida, já usava DVD. E assim por diante. Então não está No nada próprio, em. no Nosso Lar também, né? No Nosso Lar, É, ele disse que foi colocado numa máquina um disco de metal e ali foi passado toda uma vida anterior de alguém. Então, é, é o nosso DVD, né? é o nosso DVD. Né? Aí, então, né, tá tudo já aí no ar. Ele vai falar sobre isso aqui, questão aqui na resposta. Sobre está tudo no ar. Só falta a gente captar, segurar, pegar. Né? É o que o Miramês diz aqui. Tudo já se encontra feito, descoberto para todos os espíritos. Apenas falta visão e maturidade espiritual para que aquilo que se encontra ligado à determinação superior possa ser dado a todos no momento certo e ser feito o melhor uso dos valores nas mãos da humanidade. Quer ver um exemplo disso aí também? Aquele. Poxa, aquele. Oh, meu Deus. Aquele documentário, Quem Somos Nós? Né? Quem somos nós? Quando Colombo chega na América, os índios não conseguiam ver os navios. Queriam saber de onde saiu aqueles homens brancos, de onde saiu aquela turma toda. Mas o pajé, que era mais avançado um pouquinho, logicamente, deve ter sido muito inspirado, né? Fica ali olhando para o mar, você vai, né? E uma hora ele consegue ver os navios. E quando ele consegue ver, ele fala para os outros. E os outros também conseguem ver. Aí, aliás, olha só, é um conselho. Quem não viu ainda o documentário Quem Somos Nós? Tem 1 e 2. Vai ver por ordem, tá? Vê o 1 e depois o 2. É um documentário sobre É a muito física bom, quântica, muito bom. né? Muito bom mesmo, tá? Tem muita coisa ali interessantíssima, que é o nosso dia a dia, né? Hoje é o nosso dia a dia. Então, isso aí também, né? Ele vai sendo trabalhado para conseguir ver. E, vou falar sobre a vacina na época da gripe espanhola, vocês comentaram. Não tinha como. Eles não tinham ainda capacidade de pescar isso aí, que está no ar. Tudo está no ar. Na conta que a gente vai evoluindo, nós vamos conseguindo pescando. E os espíritos vão ajudando a gente, através da intuição. Vamos lá? Vamos. Então, que é o que dá causa aqui uma ideia. A de uma descoberta, por exemplo, surja em muitos pontos ao mesmo tempo. Respondem os espíritos. Já dissemos que durante o sono, os espíritos se comunicam entre si. Ora bem, quando se dá o despertar, o espírito se lembra do que aprendeu, e o homem julga ser isso um invento de sua autoria. Assim é que muitos podem simultaneamente descobrir a mesma coisa. Quando dizeis que uma ideia paira no ar, usais de uma figura de linguagem mais exata do que supondes. Todos
sem o suspeitarem, contribuem para propagá-la. E agora para o lado do mal isso aí, tá? É isso que se aproveita o pessoal do fakes também, tá? Vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando. E a pessoa que já tem também uma queda para aquilo, acata. Estão falando de encarnados. Estão falando de desencarnados, não. Mas aqueles que jogam essas ideias são os desencarnados também que estão guiando ele. Infelizmente, não são de anjos que fazem isso. E assim por diante. Então, nós vivemos realmente, Dona Lourdinha tem razão, prima, no emaranhado, uma teia tremenda. Né? Tentando, assim como é que fala, tá, a pergunta 459, né? Influenciando os outros, O tempo todo. O tempo todo. Muito mais do que imaginais, né? Isso aí. Tá? Mas a Fran, não pode continuar, Elisa. Não, fala. Eu queria perguntar o seguinte: essas nuvens, né, de emaranhados de espíritos, tanto os bons quanto os maus. Por exemplo, a pessoa, vou dar um exemplo assim, a pessoa ora, faz todo o dever de casa que tem que ser feito, faz tudo, né? Lógico, ser perfeito é difícil, mas tenta, sabe quando erra, tenta fazer de novo e coisa. Como é que ela consegue cair ou então Você empurrado. E a oração às vezes não ser, parece que não é ouvida e você é empurrado para aquele lugar e você pede e a coisa não, sabe, não desempaca e você sabe que eu não sei, é como você falou, é como se fosse empurrado mesmo. Mas se você está dentro daquela parte que tenta fazer a coisa correta, eu sei que tem provas e toda hora você fala isso, são provas e a gente tem que passar por elas. Mas às vezes a gente precisa respirar, né, Fran? Mas aí entra tanta coisa nessa resposta aí, né? Quanto mais eu rezo, mais a assombração me aparece. Quanto mais forte eu estou, as minhas provas vão surgindo, porque eu tenho muito resgate. Todos nós temos muito resgate. Emmanuel explica isso da prece, tá? Emmanuel explica isso da prece. Dependendo de como nós fazemos a prece, ele diz assim mesmo, dependemos de como nós fazemos a prece, ela não passa do teto da nossa casa. Não, mas ela está falando da prece firme. Mas veja bem, nós temos... Mas ela disse que as pessoas pedem e não conseguem. Mas nós temos assim muita coisa para resgate, muita coisa mesmo. Mesmo que a prece seja muito bem feita, digamos assim, né? Isso não vai nos livrar totalmente, porque nós temos que reparar o que nós já fizemos. Tá? Nem que seja diminuir um pouco esse reparo, esse resgate, nós temos que fazer. Aquela história que perdeu o braço, perdeu a ponta do dedo. Mas nós não estamos livres disso. Ninguém está livre disso. Jesus, quem leu o livro da renúncia no início, o Antênio fala para Alcine, olha, Jesus que não tinha nada a resgatar, mas o clima do planeta terrestre o obrigou a acontecer aquilo que aconteceu, ser crucificado. Então, aqui é um local, no planeta que nós estamos, que nós não somos espíritos bonzinhos, nós somos espíritos realmente rebeldes, etc. E outras qualidades que nós temos que eu prefiro ficar por aqui. Então, o melhor que nós tentamos fazer vai acontecer. Vai acontecer. Só que uma hora nós vamos estar tão bem que esse acontecimento para a gente não vai influenciar em nada. Um Gandhi, um Francisco de Assis, uma Madre Teresa de Calcutá, podiam xingá-los, espernear, bater nele, que Chico Xavier, né? Eles aceitavam na boa. Eles não vê a nossa rebeldia, Consuelo, a nossa rebeldia. Poxa, eu rezei tanto, pedi tanto, fiz de tudo certinho e aconteceu. Tá vendo? Como isso aí é um sinal de nossa rebeldia também. Não é isso? Mas somos nós. Não é só A, B, não. Somos nós todos. Tá?
Fui o Maria Vaz todo dia, rezei, sentei na mesa, recebi espírito, e depois acontece isso comigo, porque eu. É aquele nosso velho orgulho. Certo? Entendi. Por quanto tempo nós vamos ficar nessa, eu não sei, Consuelo. Posso ler o Tá. comentário? Oi? Posso ler leu o comentário de acabar a Kardec? pergunta. Pode. Desse modo, o nosso próprio espírito revela muitas vezes a outros espíritos, malgrado nosso, o que constituía objeto de nossas preocupações no estado de vigília. Será que isso tem a ver com a sua pergunta, Consuelo? É. A Elisa gosta de futucar, né? Não, isso aqui é Kardec, não tem nada a ver comigo, não. Viu? Que o Kardec mandou um Aqui é recado para Kardec, gente. mandou recado Isso é para para a você. gente, para todos Para não é nós. você, para todo mundo, Consuelo, porque todos nós temos as nossas fraquezas, a porcaria das emoções que destroem o nosso dia a dia. É. Tudo que a gente planeja, as emoções vêm, paf, porque a gente é fraco. Né? Nós somos rebeldes, como disse a Frane. A gente não consegue chegar lá. Entendeu? Eu não sou rebelde. Não? Sou um pouquinho pior que isso. Um pouquinho pior. Escolhe uma palavra melhor. Bom, gente, eu vou parar a gravação, tá? Quem quiser falar mais.